Expectativa do cristão. Diante de tanta dificuldade que a gente está vivendo, qual que é a nossa expectativa? Eu sei que a maioria vai dizer assim, é de quem vai ser eleito, não é? Ah, de fato, fulano de tal, Beltrano, vai ser eleito? Mas será esta a expectativa do cristão? Eu acho que a verdadeira expectativa do cristão é o arrebatamento, é a volta de Cristo, é o momento em que haveremos de ser chamados à eternidade. Esta deve ser a verdadeira expectativa do cristão. Mas será que nós estamos preparados para esta realidade? E se Jesus voltar agora e chamar a sua igreja, será que não vai ficar ninguém nesses bancos aqui, nem no púlpito? Todos haveremos de quebrar a lei da gravidade e encontrá-lo nas nuvens? Quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens e convocar o seu povo, é de bom alvitre que todos nós atentemos para o chamado. Só que para isto há condições. Não basta querer, é preciso tomar posicionamento. Só atenderão ao chamamento de Jesus no dia do arrebatamento aqueles que de fato tenham se tornado filhos de Deus. Os outros não. Não acontecerá. Você pode não acreditar, mas o que está acontecendo nos nossos dias, um homem há 2000 anos atrás falou que iria ocorrer, e ele diz que ocorreria exatamente para avisar aqueles que fossem inteligentes da proximidade desse dia. E eu quero com os irmãos considerarmos exatamente isto, e vamos ler um texto que nos mostra como de fato a sociedade odierna nos encaminha para a volta de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos de 1 a 9, é o texto que vamos compartilhar para a nossa reflexão. Diz-nos assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Que Deus nos conceda a graça de bem entendermos a sua palavra. É claro, meus amados irmãos, que a realidade da sociedade atual está deixando muitos de nós num estado de expectação, especialmente no que concerne à visão moderna acerca da moral, da ética, da fé e da doutrina cristã. É extremamente difícil os dias atuais, diante da indiferença com o compromisso das pessoas, no que diz respeito ao relacionamento com o Deus eterno. A realidade é que ficamos, até mesmo em algumas circunstâncias, estupefatos com o que presenciamos
e com o que é dito por muitas pessoas nos nossos dias. Não deve ou não deveria constituir para nenhum de nós motivo de dúvidas, de incertezas, nem tampouco de reclamos, porque o Senhor Deus, através da sua revelação, nos deixou bem claro que todas essas coisas iriam acontecer, e que na realidade as suas ocorrências seria de fato o prenúncio ou a informação bem presente da proximidade da remissão dos santos. E diante disto, eu gostaria que nós considerássemos primeiro o que seria a remissão e também quem são os santos. Remir alguma coisa é livrar esta coisa ou alguém de algo que possa causar-lhe prejuízos. Por exemplo, eu estou devendo, estou com uma nota promissória vencida. Quando eu efetuo o pagamento, eu remi a minha dívida. Mas como isto se aplica, então, nas questões de fé, nas questões espirituais? É muito claro. Todos nós, todas as pessoas humanas, sem nenhuma exceção, foram achados faltosos diante de Deus, devedores diante de Deus, diante da santidade, uma vez que se envolveram em pecado. E ninguém conseguiu por si só resolver a questão da remissão, porque a incapacidade humana se estampou em todos nós com a deteriorização ocorrida com o pecado. Mas a dívida era precisa de ser remida, porque senão não haveria possibilidade de retornarmos à presença do Senhor. E veio então o Senhor Jesus Cristo, dando a sua vida na cruz do Calvário, depois de nascer como humano, tomar a nossa forma, sofrer os assédios tanto de Satanás como da própria sociedade, ser espancado para poder nos remir dos efeitos do pecado. Mas a remissão, na realidade, dentro do plano de Deus, ocorre de um modo previamente definido, mas imutável, porque Deus não muda. O próprio Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando Deus engendrou o projeto de remissão, Ele estabeleceu também que neste projeto seria respeitado bases especiais que constituem exatamente o fundamento pelo qual nós fomos criados. E dentre essas bases, a de maior respeitabilidade é exatamente a liberdade. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é que todos se salvem, mas também a mesma Bíblia diz que muitos se perderão. Porque para acontecer a salvação, é necessário que haja a convergência da vontade de Deus com o exercício da liberdade de cada um de nós em aceitar de Cristo o sacrifício como sendo pessoal. E aí então, nós estaremos atingindo o padrão que o próprio Deus estabeleceu para a formação do seu povo.